Gente, no dia 11 eu fiz uma entrevista como parte da segunda fase da seleção do mestrado que eu estou fazendo e eu saí simplesmente destruída dessa entrevista. Nesse mesmo dia eu gravei um vídeo em que eu estava muito abalada e eu ia postar aqui nas minhas redes sociais, não tenho o menor problema com pessoas que colocam fotos chorando, vídeos chorando, porque a gente faz parte da vida. E eu gosto muito dessa ideia de uma rede social que se aproxima cada vez mais do nosso cotidiano, de quem realmente somos. Mas, Andressa, qual era o seu objetivo em postar esse vídeo? Gente, o meu conteúdo aqui na minha rede social é mostrar o meu dia a dia. Então eu trago conquistas e eu também trago coisas que não foram pra frente pra mim, sabe? Coisas que eu desisti, como concurso, né, por inseguranças, enfim. Teve um vídeo que eu postei há muito tempo, né, em que eu fui a um casamento e eu simplesmente fiquei sobrecarregada, precisei sair praticamente no começo, né, da confraternização desse casamento. Então, assim, eu trago o meu dia a dia. O meu objetivo aqui, gente, de verdade, não é ficar teorizando sobre o autismo. Às vezes eu falo sobre diretamente, mas o meu maior objetivo é mostrar como é o dia a dia de uma pessoa autista, nesse caso, o meu dia a dia. Mas assim, eu quero vir aqui, agora que eu estou mais tranquila, né, enfim, mais resolvida em relação a essa minha frustração, e detalhe, eu ainda não sei o resultado, pra poder falar sobre. Então vamos lá, vamos assistir esse vídeo comigo? Eu fiz uma entrevista hoje e assim, desde o princípio eu estava me negando a fazer essa parte do processo dessa entrevista, né? Porque eu já sabia que isso ia acontecer. Ai, Andressa, você fica assim, minha palavra, meu Deus, sabotando. E pode ser um costume de me auto-sabotar, mas ao mesmo tempo é como muitas das vezes eu fico depois de passar por algo que sim, é estressante para muita gente, inclusive para quem é neurotípico. E no seu caso, você não precisa só lidar ali com o nervosismo. Você precisa lidar com quebra de raciocínio. Precisa lidar com repetição de ideias, de palavras, muitas das vezes. Eu acho muito importante salientar que quando eu falei do costume de me auto-sabotar, esse costume não nasceu naturalmente de mim, né? São muitas expectativas sociais ao longo do nosso amadurecimento. Então as pessoas esperam e exigem que a gente se comporte de determinada forma, que a gente fale de determinado jeito. Então a gente vai crescendo com essas pressões, né? E isso faz com que a gente também se auto-sabote. Isso eu tô falando de uma experiência minha, né? Do que eu consigo analisar dessa minha auto-sabotagem, que às vezes vem com muita intensidade. E aí vocês percebem que eu citei características que, tipo assim, além de ter que lidar com nervosismo, que é muito natural, você aí que é neurotípico também deve sentir nervosismo em momentos em que você está ali de frente com uma banca de entrevistadores e outras situações também. Isso é super normal, mas no meu caso especificamente, além de lidar com essas sensações que são normais, né, para a situação, tenho que lidar com questões a ver com o masking. Isso é tão cobrado e é tão enraizado que por mais que a gente crie cada vez mais consciência sobre a forma como a gente lida com determinadas situações, a gente acaba recorrendo ao masking, né, pra parecer ser mais como qualquer outra pessoa que tá ali sendo entrevistada, sabe? E isso, evidentemente, nem sempre dá certo, que foi o caso. Então eu fiquei tão preocupada em performar ações, falas, treinei bastante pra isso. Isso acabou me embananando mais ainda. Eu fiquei muito mais nervosa. Eu fiquei muito preocupada a nível de conteúdo da minha fala, mas a nível também de como eu estava performando a minha fala. E é muito comum que eu gagueje mais, que eu solte algumas pérolas, né? Nesse caso não era esperado que eu falasse que abriu o documento, né, o meu arquivo, pra poder confirmar o nomezinho lá. E eu falei, sério, só um instantinho aqui pra eu abrir, e no mesmo segundo a culpa ia caindo, porque, poxa, não era pra eu ter falado isso. Mas enfim, são muitos processos pra que eu, né, consiga falar, olha, aconteceu. Eu achei que era interessante falar aquilo ali naquele momento. Eu achei que aquilo ali precisava ser salientado. Então, assim, é um jogo mesmo de negociação comigo mesma, sabe? E isso é muito cansativo, porque eu tenho que tentar ao máximo separar o que é uma expectativa social, né? Que querendo ou não, eu cresci com isso. Estou tentando agora, aos poucos, rever essas expectativas pra ver o que de fato é bom pra mim, pra o meu desenvolvimento e o que não é, sabe? Mas também ver como é que eu, Andressa, consigo dar conta daquilo ali, levando em conta as minhas condições. Na escrita eu consigo lidar melhor com isso, porque eu releio e tudo mais, mas a fala, gente, é algo dinâmico, sai ali, né? E nesse caso ali, da entrevista, eu não podia apagar e refazer. Eu estou me sentindo pequena, minúscula, por não conseguir me comunicar direito. Como vocês puderam sentir um pouquinho, né? Eu simplesmente entro em colapso nervoso quando eu preciso lidar com o que é esperado de mim, né? Porque eu sei muito bem o que é esperado da minha pessoa socialmente, porque eu cresci com essas expectativas, o que eu mesma espero de mim, mas lembrando que essas coisinhas, essas particularidades que eu espero de mim também são moldadas pelas expectativas sociais
e o que o contexto pede de mim, né? Porque há requisitos. Então, quando isso acontece, eu não sei o que fazer, eu não lido muito bem e eu simplesmente fico extremamente desgastada. Eu até falei nesse vídeo que a diferença da entrevista que eu fiz pra entrar em uma bolsa de monitoria, que também tiveram entrevistadoras, e essa entrevista é que nessa entrevista eu consegui segurar e chorar apenas depois que ela acabou. Mas na entrevista que eu fiz pra monitoria, não, eu comecei a desabar, porque é difícil fazer essa negociação entre esses 3 polos que eu falei pra você. Então, assim, eu sei me comunicar, vocês estão conseguindo me entender, espero eu. Às vezes as minhas ideias podem soar confusas, porque, gente, lembrando, meu transtorno é caracterizado também, né, por dificuldades na comunicação. Então, assim, aqui sou eu falando com a câmera, né, então, por mais que eu saiba que alguém pode me assistir, sou eu falando comigo mesma, então eu estou livre de pressões. Mas quando eu estou me comunicando com outra pessoa, com outras pessoas, especialmente uma atividade nova, a qual eu nunca fui submetida antes, gente, isso é um terror psicológico pra mim. Então, assim, eu só quis compartilhar mesmo com vocês. O vídeo tem muito mais coisa, mas eu acho que eu consegui aproveitar o melhor dele pra poder conversar um pouquinho com vocês. Beijos e é isso.